Olá, sejam muito bem-vindos ao Brasil Foundation. Eu sou Rodrigo Vasconcelos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre uma passagem histórica muito importante que está diretamente conectada com a história do Brasil, com a nossa história. E essa passagem aconteceu ali por volta do século XI, aonde o Afonso VI, que era rei de Leão Castela e Galiza, que em determinado momento também se auto-intitulou imperador da Espanha, ele concede à sua filha, Dona Teresa de Leão, e ao seu genro, esposo da Dona Teresa, o conde Henrique de Borgonha, o condado portugalense. A partir daí o casal governa o condado portugalense e começa então, nesse momento, uma projeção, né, um ganho de importância ali no condado portugalense. Essa concessão do condado para o casal foi uma recompensa pelos feitos militares, né, do conde Henrique de Borgonha, na região noroeste da Península Ibérica, nas batalhas contra os mouros, né, dentro do processo da reconquista da Península Ibérica. Então foi uma recompensa militar pelos serviços prestados pelo borgonhês Henrique de Borgonha, né, que se casou então com a filha do Afonso VI. A Teresa de Leão foi filha do Afonso VI com a sua segunda mulher, Dona Jimena Munhoz. Afonso VI e Jimena Munhoz também tiveram uma outra filha chamada Elvira Alfonses de Castela, que nós vamos falar num outro vídeo sobre a Elvira. Só que a Dona Jimena Munhoz e o Afonso VI não chegaram a oficializar o matrimônio. Tá? Ele se uniu à Dona Jimena depois do seu primeiro casamento, onde o Afonso VI não teve filhos. O casamento então foi anulado e ele começou um relacionamento ali por volta de 1078 com Dona Jimena Munhoz, que era uma aristocrata de Bierzo. Inclusive, tem um fato interessante que tanto Afonso VI quanto a Jimena Munhoz tinham a mesma ascendência. Os dois eram descendentes de Bermudo II de Leão. Né? Então, eles tinham essa relação parental, né? Com ascendência em comum. Sendo Afonso VI descendente de Bermudo II por parte de um dos filhos de Bermudo II e Dona Jimena Munhoz por parte de outro filho do Bermudo II de Leão. Então, tem até uma das fontes que diz que o Papa, na época, não permitiu que essa união acontecesse, matrimonial, por conta dessa relação consanguínea. Bom, voltando aqui, o casal, então, Dona Teresa de Leão e o Conde Henrique de Borgonha tiveram um filho, né, que foi Afonso Henriques, que mais à frente, então, se tornou o primeiro rei de Portugal. Mas antes disso, em 1128, né, o Afonso Henriques, ele se viu frente a frente com sua mãe, né, na Batalha de São Mamede, quando as forças então de Afonso Henriques lutaram contra as forças da sua mãe e ele saiu vitorioso dessa batalha. Né? Essa batalha aconteceu pelo seguinte fato. Em 1112, o pai do Afonso Henriques, né, ele faleceu, o conde Henrique de Borgonha, e a Dona Teresa de Leão, sua mãe, então, iniciou um relacionamento com Fernão Pérez de Trava. Né? E isso gerou uma insatisfação muito grande na nobreza galega. Né? Ou seja, criou uma situação ali de insegurança e risco no que se referia à autonomia do condado portugalense. Então, com isso, né, esse cenário culminou com a Batalha de São Mamede, e aí filho e mãe se enfrentaram no campo de batalha. E Afonso Henrique saiu vitorioso. Ele era jovem, né, liderou os nobres portugalenses contra as forças então leais da mãe. E essa vitória do Afonso Henriques marcou um ponto de virada decisivo, né? Pois ele assumiu o controle então do condado portugalense e iniciou todo o processo de afirmação de sua autoridade, né? E isso possibilitou que lá em 1139, então, na Batalha de Ourique, né, após a Batalha de Ourique, onde aconteceu o Milagre de Ourique, né, que nós vamos falar também num outro vídeo aqui, ao final, Afonso Henriques foi aclamado rei de Portugal. Né? Então, esse período e esses acontecimentos que
que houve, né, no Condado Portugalense foi um ponto inicial de virada de chave, né, que criou as condições necessárias para que Portugal, mais à frente, né, se tornasse, então, um reino independente, reconhecido pela Igreja Católica. Isso aconteceu em 1179, né, quando o Papa Alexandre III emitiu a bula Manifestis Probatum, reconhecendo então Afonso Henriques como rei de Portugal e a independência do Reino de Portugal, respondendo então à Igreja Católica. Então, essa passagem é uma passagem inicial da nossa história, inicial da história do Brasil, porque se isso não tivesse acontecido, né, provavelmente Portugal não teria a jornada que teve, não teria tido condições de empreender nas grandes navegações, criar o Império Global Ultramarino Português, e isso poderia ter criado um outro futuro muito diferente do que nós conhecemos, né? E o Brasil hoje, como uma das maiores nações do mundo, né, com dimensões continentais, faz parte dessa história, está conectada diretamente com esse início ali de projeção do Condado Portugalense a partir do governo do Conde Henrique de Borgonha e Dona Teresa de Leão, né? Que por sua vez era filha do imperador Afonso VI com Dona Jimena Munhoz. A outra filha de Afonso VI, acho que vale a pena iniciar um pouco essa história aqui para finalizar. A Dona Elvira Afonso de Castela, irmã da Dona Teresa, ela foi uma figura também muito interessante, muito importante. Hoje pouco se fala sobre ela, né? Pouco se escreve também sobre ela, mas ela se casou inicialmente com o maior senhor feudal da época, né? Que foi o Raimundo IV de Toulouse, que participou da primeira cruzada a Jerusalém, né? Tomou Jerusalém em 1099. Dona Elvira Afonso de Castela, irmã da Dona Teresa, tia de Afonso Henriques, acompanhou o seu marido Raimundo IV de Toulouse nessa empreitada a Jerusalém na primeira cruzada, né? Ela teve um filho durante essa trajetória, que foi o Afonso Jordão, e depois o Raimundo IV de Toulouse ele morreu e Dona Elvira Afonso de Castela voltou, né, para a Espanha e se casou com o Fernando Fernandes de Carrión, né, que era enfim, um conde leonês. E com isso ela teve descendentes, né, com o Fernando Fernandes de Carrión, que mais tarde, já dentro do contexto de projeção e povoamento do Condado Portugalense, esses descendentes da Dona Elvira foram responsáveis pela formação, por serem patriarcas de grandes famílias portuguesas e, consequentemente, brasileiras hoje também, como as famílias de Vasconcelos, Machados, Berredos, Alvelos e Ribeiros. Então, essa ascendência dessas famílias, né, converge com a mesma ascendência aí do Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, né, subindo nessa genealogia até ali as irmãs Elvira Afonso de Castela e Dona Teresa de Leão, filha de Afonso VI com Dona Jimena Munhoz. Né, nós temos aí a convergência então de todas essas famílias com esses ascendentes em comum. Então, espero que tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado pela atenção. Se gostou, curte o vídeo, pode compartilhar, se inscrever no canal. Forte abraço e até breve.